bem ruim. Tá, Tu avisa quando for começar, tá, André? beleza. Porque aí eu vou cronometrar, tá bom? 10 minutos. Acho que melhorou um pouquinho. Tá. Quando eu começar a falar, então tu começa aí, tá, Luiz? Tá bom, pode mandar brasa. Beleza. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo André Lúcio. Eu sou acadêmico de medicina do quinto período da UFAM e eu vou apresentar aqui na rodada de projeto. Meu projeto que tem como tema a comparação do pós-operatório das técnicas de zeplastia, retalho de Limberg, Caridax, Bascom e avanço XY para o fechamento de seio pilonidal. Trata-se de uma revisão sistemática associada a uma meta-análise. E a minha orientadora, que não pode estar aqui no momento, é a doutora Isabelle Cordeiro. Basicamente aqui é o sumário. Eu vou apresentar a introdução, justificativa, seguida de objetivos, metodologia, cronograma, equipe envolvida, resultados esperados, plano de publicação, referências bibliográficas e, por último, os agradecimentos. Bom, vou primeiro introduzir um pouco aqui sobre essa doença para vocês. A gente tem que entender primeiro que ela é uma doença meio que começa em partes, né? Primeiro a gente tem a doença pilonidal, que é quando eu tenho um distúrbio dos pelos, né? Ali daquela região ali perto do ânus, e esses pelos eles acabam se encravando, né, como posso dizer, ali na pele e um pouco no tecido subcutâneo, favorecendo a formação de um cisto, né, que a gente chama de cisto pilonidal. Esse cisto é um cisto que ele vai conter ali, alguns fluidos, algumas secreções, que posteriormente eles podem ser acarretados por uma infecção bacteriana e acabar virando um seio pilonidal, que é basicamente quando eu tenho a secreção desse fluido através da fístula que eu tenho ali dessa cavidade do cisto pilonidal para o meio externo. Basicamente, se trata aí de uma doença congênita, que também pode ser adquirida. A gente não tem uma natureza ainda bem específica sobre ela. Está relacionada aí principalmente à natureza dos folículos, a força de implantação que ela tem no tecido e a vulnerabilidade da pele do paciente no momento. Estima-se que a epidemiologia é de 26 para cada 100 mil pessoas no mundo. Ela é 2 vezes mais frequente no sexo masculino do que em relação ao sexo feminino e tem como uma idade média ali de 19 anos para mulheres e 21 anos para os homens. Inicialmente, esse cisto ele é assintomático e se ele for passar pelo processo ali de infecção, se tornando o seio, ele acaba ficando sintomático, apresentando muita dor na região, a pessoa não consegue sentar, né? Pode sentir febre e aqueles sintomas sistêmicos. O tratamento ele é cirúrgico, tá? Dependendo do caso, ele pode ser simples, como uma drenagem por incisão. E se for um caso mais complexo, ele pode passar por um procedimento chamado de cistectomia piloniral. Nesses casos mais complexos, ele necessita de retalho. O que é o retalho? É basicamente eu pegar o tecido de uma outra parte do nosso corpo, que a gente chama de tecido doador, e colocar ali um tecido receptor. Um retalho, para ele ser bom, ele precisa apresentar as seguintes características: mínima inconveniência estética e funcional, baixa probabilidade de recorrência, tempo de internação hospitalar mínimo, rápida cicatrização e mínima dor pós-operatória possível. Isso aí, com esses critérios que eu joguei aqui para vocês, a gente entra no nosso justificativo. Por quê? Porque ainda que existam inúmeros trabalhos comparando essas técnicas de retalhos principais, e não existe na literatura um trabalho que compare elas todas concomitantemente, né? Ou seja, com isso não existe na literatura um consenso sobre a técnica de retalho que melhor cumpre todos esses requisitos que eu acabei de falar. E isso acaba impactando ali a escolha do cirurgião, porque ele tem que acabar se baseando em experiência clínica, aquela experiência que ele tem na vivência ou na opinião de um expert. E é como a gente sabe aqui na Liga, a opinião de expert barra experiência clínica, ela constitui ali a base do nível de evidência da pirâmide de evidência científica. E isso pode trazer prejuízos tanto para o paciente, que acaba ficando sem um melhor manejo cirúrgico disponível para a situação, além de abalar a autoestima e o bem-estar dele e favorecer recorrências e evoluções desfavoráveis para o quadro, né? E também traz prejuízos para o hospital, porque acaba favorecendo um maior tempo de internação, que, como a gente sabe, gera gasto, né? Às vezes gastos desnecessários que eles acabam tendo com o paciente, e às vezes podem entrar numa complicação judicial, porque eles não estão utilizando o melhor método para aquele tratamento.
Com isso, nós objetivamos aqui no trabalho comparar sistematicamente o pós-operatório, tanto de curto e longo prazo, das técnicas principais no tratamento do seio pilonidal, que são a azeplastia, o retalho de Lindbergh, Caridax, Bascom e Avance XY. Com isso, a gente vai tentar estimar o procedimento que aparenta ter os melhores benefícios e os mínimos malefícios para o nosso paciente. Em relação à metodologia, esse estudo ele trata-se de uma revisão sistemática da literatura, associada também a uma meta-análise estatística, e nós temos como uma população do nosso estudo pacientes que estão aí no pós-operatório de estectomia pilonidal, ou a drenagem também, fechamento da ferida operatória do seio pilonidal e que tenham passado aí por um desses procedimentos que eu acabei de citar. Em relação aos critérios de inclusão e exclusão do trabalho, a gente vai basear nos nossos critérios PICOT, né? Então a gente vai colocar pacientes, em relação aos pacientes no pós-operatório ou que tenham passado pela cirurgia de seio pilonidal recentemente. O nosso desfecho barra comparação vai ser ali a azeplastia, o retalho de Lindbergh, Caridax, ou seja, os procedimentos. O desfecho o principal que a gente vai querer vão ser a inconveniência, tanto estética quanto funcional mínima para o paciente, probabilidade de recorrência, o tempo de internação hospitalar mínimo, o tempo de cicatrização do procedimento, o tempo de retorno às atividades diárias e ao trabalho e também a dor pós-operatória. Em relação aos tipos de estudos, a gente vai considerar estudos não randomizados e também randomizados, e a gente não vai ter um critério específico ali para o tempo. Além disso, relatórios não publicados, duplicadas e monografias eles também vão ser excluídos da nossa revisão. Além disso, estudos que avaliarem as técnicas individualmente, em comparação direta contra as técnicas de fechamento cirúrgico, elas não são elegíveis para estar no nosso estudo. Em relação à coleta de dados, nós vamos utilizar os seguintes bancos de dados, Crocane, Embase e a Medline, tá? E nós vamos utilizar os seguintes descritores, Pilonidal, Sacro-Kegel, Zeplastia, Lindbergh, Caridax, Bascom, XY Advanced, Surgery, Repair Operation e Post-Operation Period. E nós vamos associar eles aos operadores booleanos AND e OR. E aí nós chegamos na nossa estratégia de busca que vocês podem ver aí. A gente também não vai considerar nenhuma restrição de idioma ou de período de tempo para a gente obter a máxima sensibilidade da estratégia de busca e assim a gente conseguir identificar o máximo de estudos possíveis. Em relação aos materiais e métodos, nós vamos organizar eles com o auxílio das diretrizes da declaração Preferential Report Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, que é o PRISM, que acredito que todo mundo já deve conhecer. E em relação à extração de dados e a nossa análise estatística, nós iremos fazer um formulário de extração especial e o modelo da planilha do Excel, para dessa forma a gente poder pegar direitinho todos os dados que nós queremos para esse estudo. Basicamente são eles autores, os anos da publicação, país do estudo, número de pacientes da amostra, idade média, distribuição por sexo, as principais comorbidades dos pacientes, a conveniência estética funcional da região pós-procedimento, recorrência ou persistência da doença, o tempo de internação hospitalar, o tempo de cicatrização do procedimento, a dor pós-operatória precoce, que a gente considera até 7 dias após o procedimento, hora de voltar às atividades normais e ao trabalho, a duração do acompanhamento que vai ser estimada em meses e as principais complicações pós-operatórias. Nós vamos utilizar aí para análise estatística o SPS versão 23, que é basicamente um programinha que a gente consegue ter uma interface para organizar e fazer a coleta de dados. Ele é bem comum no meio dos estudos de revisão sistemática, como também o Crocane Review Manager, né, que ele auxilia no processo da estatística e também da organização. Nós vamos colocar como intervalo de confiança cerca de 95% de confiança para todas as nossas variáveis. Em relação ao risco de viés, basicamente 12 revisores vão avaliar o risco de viés em cada estudo de forma independente. Caso haja algum tipo de discrepância, nós vamos pedir a ajuda de um terceiro revisor que vai ser escolhido previamente. Em relação aos resultados esperados, espera através da realização desse estudo, a gente vai comparar e identificar, segundo a literatura, o tipo de retalho que ele seja mais benéfico para o paciente e que traga menos prejuízo. E além disso, a gente vai fornecer, por meio de um artigo científico, publicado em um periódico online, tabelas e gráficos que vão auxiliar o cirurgião na escolha do melhor retalho cirúrgico para o manejo do seio pilonidal ali. Então ele vai ter ali uma maneira de consulta, caso ele tenha dúvida. E assim, a gente vai trazer mais segurança e comodidade tanto para o paciente quanto para os hospitais e profissionais da saúde. Em relação ao plano de publicação, a gente estima submeter ele no edital de FIBIC da UFAM agora, que saiu de 2023 a 2024, e a publicação do periódico, a publicação do trabalho em si, a gente tem algumas revistas já em mente, o The Lancet Surgery, que tem impacto
fator de impacto 202.731. The New England Journal of Medicine, que tem como fator de impacto 91.245. E o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que tem como fator de impacto 947. Em relação ao cronograma do nosso projeto aqui, basicamente está aqui explícito para vocês. A gente vai começar fazendo a revisão de literatura ali, basicamente durante todo o trajeto do projeto. A coleção de dados, coleta de dados vai começar ali mais ou menos em setembro, vai se estimar até fevereiro. A análise de dados vai ser feita no período de janeiro a março, enquanto que a discussão dos resultados entre fevereiro e maio. A organização dos nossos resultados vai se dar a partir de abril até mais ou menos ali junho, enquanto que a elaboração e organização da estatística ela vai se dar ali mais ou menos de junho até agosto, que é quando termina o nosso PIBIC. A elaboração do relatório parcial é aquele padrão de janeiro até mais ou menos fevereiro. A elaboração do relatório final vai ser ali na margem de junho a agosto, e a preparação para a apresentação aí no congresso da UFAM vai ser ali nos finalmente, né, perto de agosto, enquanto que a elaboração do artigo científico envio para publicação ela vai começar ali mais ou menos perto de junho, julho, tá? Quem é a equipe envolvida no trabalho? Sou eu, André Lúcio, eu estou o principal colaborador. Sou acadêmico da UFAM, como eu já disse, quinto período do curso de Medicina, atualmente da turma 104. Juntamente com o meu grupo de pesquisa, que é o projeto Mentalidade, que nós somos também acadêmicos de Medicina da UFAM, estamos todos envolvidos no projeto. A minha orientadora, que é a doutora Isabelle Cordeiro, que ela é professora e pesquisadora pela Universidade Federal. Ela atualmente é doutora em Biologia Molecular e Celular. E também nós estamos à procura de um co-orientador com experiência na área cirúrgica, em cirurgia geral, mais especificadamente, para poder nos auxiliar mais nessa parte, né? Os agradecimentos vão ser a Deus, primeiramente, a minha orientadora, doutora Isabelle Cordeiro, a LAMPS, né, acadêmica, por poder me presentear com essa oportunidade, e aos demais presentes por estarem disponibilizando o tempo de vocês para me ver falar aqui, tá bom? Aqui estão as referências bibliográficas. Eu agradeço, estou aberto a dúvidas e questionamentos. Oi, André, boa Oi, noite. deixa eu só falar o tempo dele, tá, Sandra? Aí tu Tá, começa. Você fez em 11 minutos e 8 segundos. Pode começar, Sandra. tá. Eu acho que só. Tu não vai perder ponto nem nada por isso, tá? Foi só um mal entendido. Porque tu ia falar comigo da questão do slide, né? Se tu poderia fazer diferente os tópicos. Os tópicos tu poderia fazer diferente do que tava lá, mas só que o modelo do slide era pra continuar o mesmo, tá bom? E aí, para as próximas apresentações, você já fica em alerta a isso. Quanto ao slide também, eu percebi que ele ficou parado na numeração 6. Aí eu queria até que tu voltasse no slide 5, só que eu não sei se é realmente o slide 5, que é de metodologia. Que eu queria ler só uma partezinha. Pode voltar. Mais pra frente. Peraí, aqui, peraí. Não, volta. Aí, rapidinho, só queria ver uma coisa. Beleza. Pois é, o problema da questão do teu slide é que tu não seguiu o modelo da liga, mas relaxa, pode ficar tranquilo, é isso. E a questão, por exemplo, eu entendi o teu pensamento, que estava tipo, no tópico metodologia e tu deixou na página 6. Só que mesmo sendo esse tópico, tu tem que continuar a numeração da página, tá? Tu não pode numerar tudo com o número só, tem que continuar, porque senão, como eu te falei agora, volta no slide 5, porque quando eu vi na página seguinte estava na 6, aí pensei, deve ser a 5. Só que depois que eu fui perceber que estava tudo na numeração 6. Aí sempre tem que ser lineado para sempre, não precisa parar não, tá? Tranquilo, Sandra, eu vou até te pedir desculpa porque não foi de propósito não, tá? Eu Não, realmente imagina, esqueci aqui. pode ficar Eu tranquilo, relaxa. esqueci Como de eu te falei, pôr foi aqui. mal entendido mesmo. Acho que talvez da forma que eu falei para ti também, enfim. Mas era só isso mesmo, tu poderia acrescentar mais tópicos do que estavam lá no slide modelo, mas não era para alterar o modelo em si todo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Tu acha que teu trabalho é interessante para a comunidade, sabendo da prevalência que tu falou que era de 26 habitantes para cada 100 mil? Eu acho que é, cara. Porque, assim, beleza, a gente tem uma prevalência de 26 para cada 100 mil. Só que a gente tem aí 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então a gente jogando isso na matemática acaba impactando aí bastante gente.
E querendo ou não, qualquer distúrbio, qualquer síndrome, mesmo que ela não seja ter uma prevalência tão grande, sempre é importante a gente tentar trazer o máximo de comodidade para o nosso paciente, né? Não é porque Uhum, ele tem uma prevalência baixa que a gente não vamos deixar para lá, não vamos estudar, entendeu? com Eu acho que é certeza. realmente algo que a gente tem que olhar. Sim. E na tua revisão de literatura, tu chegou a ver se quem é mais acometido com isso, se tem alguma relação com o nível socioeconômico? Então, eu não cheguei. Mas aí, o que que a gente pode dizer aqui? Como eu já disse, a gente tem uma maior prevalência em homens. E, como é uma doença que a gente não tem uma certeza se ela é tanto de origem congênita ou de origem adquirida ou mista, né? O que que ele diz? Diz que tem uma maior incidência ali em pessoas mais jovens e em pessoas idosas. E eu acredito eu que seja devido ali nessas idades, né, nesses extremos da idade, a pessoa não tem um cuidado maior ali com a higiene, né? E aí Uhum, pode ser que favoreça infecções secundárias naquela região, entendeu? Porque entendi. ele tem, tu tem uma conexão, é bem perto ali de uma cavidade ali que sai bastante secreções, que a gente sabe que vem dentro do nosso corpo, então é uma flora bacteriana, né, incomum ao externo, então acaba que por eles terem essa tendência de fazer essa doença, pode acabar favorecendo, né, a questão daquela infecção localizada ali. Beleza. Eu te perguntei isso porque eu queria que tu falasse agora, que tu explicasse o teu trabalho para uma pessoa leiga. Se tu estivesse, por exemplo, no jornal e alguém estivesse te entrevistando e a pessoa pedisse para tu explicar o teu trabalho, como é que tu explicaria? Para toda a comunidade leiga também entender. Então, eu explicaria o seguinte: eu falaria para a pessoa, você lembra quando você tem um pelinho encravado? Um pelo encravado, ele pode ter em diversas partes do corpo. Só que quando você tem um pelo desse encravado perto ali da área do ânus, né? Você acaba, e por algum motivo que seja, já que é uma área ali que ela tem bastante incidência de infecção, ela acaba infeccionando, ela pode gerar um desconforto em você, né? Pode acabar ali impedindo que você consiga assentar de maneira adequada, causando um inchaço na região, né? Que o paciente ele vai acabar, que a pessoa acaba notando e pode trazer desconforto tanto para o bem-estar quanto no dia a dia, né? Pode acabar atrapalhando. Então, esse meu trabalho aqui, ele serve justamente para a gente ver a necessidade, o melhor tipo de tratamento para esse peninho encravado, porque hoje em dia a gente ainda não tem o melhor tratamento possível. Então, para ajudar tanto o senhor quanto as entidades hospitalares em que o senhor vai se tratar, a gente está tentando buscar aí o melhor procedimento para sua qualidade de vida. Muito bem, André. Muito bom mesmo. É, Agora, uma outra pergunta que eu ia falar em relação ao teu número de descritores. Tu já chegou a fazer uma busca prévia, assim? Já fiz. Tu, tu, tu acha que essa grande quantidade de descritores não pode limitar um pouco o teu trabalho? Limita, limita. Aham, limita. Só que aí que tá, quando eu boto ali o War, eu acabo abrangendo um pouquinho mais. Por isso eu optei por colocar o War e não só o End, né? E aí eu acho que ficou ali em torno, colocando tudinho, com em torno de 40 estudos que eu consegui. Isso aí juntando todas as plataformas, tá? Tem tanto ali a Cochrane, quanto a PubMed, quanto a Lila, que se eu não me engano eu coloquei, né? A Embase, perdão. Então, tipo, juntando todos, ele vai dar, tipo, cerca de 45 estudos, se eu não me engano. Entendi. Beleza. Eu acho que é isso, André. Parabéns pela tua apresentação. Teu trabalho tá bem bacana. Valeu, Lu? Oi, André, tá me ouvindo? tô vendo. Primeiro, é porque eu e o Sandra, a gente faz as perguntas. Primeiro, parabéns pela sua apresentação. E eu vou avisando que eu vou fazer algumas perguntas. Quem da liga estiver ouvindo, eu e o Sandra, a gente vai pegar um pouquinho pesado com vocês nas perguntas, vocês viram do Sandro, porque a gente quer que vocês, quando forem desenvolver o trabalho de vocês, fique bem legal. Tá bom. Eu vou fazer algumas dúvidas primeiro sobre o seu trabalho e depois sobre o assunto, tá bom? Eu quero que você me diga qual a vantagem de colocar uma meta-análise junto com uma revisão sistemática. Para que ela funciona? Então, eu acredito que, como a gente está
esse trabalho aqui ele serve tanto para a comunidade quanto para o meio científico em si, acredito que usando uma análise estatística fica bom para as pessoas do meio científico, as pessoas que vão ler ali, que são mais criteriosas ao analisar a revista, elas terem um olhar de, por exemplo, elas vão ler e vão falar assim, olha, tal procedimento é bom. Beleza, mas por que tal procedimento é bom? Quando a gente bota a meta-análise, a gente consegue explicar de forma estatística, a gente consegue provar ali por que aquele procedimento é bom. E além disso, eles conseguem ter um olhar ali um pouco mais profissional, né? A gente consegue trazer aí, eu posso dizer para você, um trabalho que ele é topo de pirâmide de cadeia científica, né? Então é um trabalho assim que ele gera bastante evidência para os nossos colegas ali, na hora de decisão, essas coisas. Uhum. Tá. Você respondeu metade. É que eu quero saber o que que meta-análise é. Tipo assim, o que que ela vai complementar? Você acabou de dizer que tá. Eu vou fazer uma revisão sistemática, eu vou reunir tudo que tem na literatura sobre esse seu assunto e vou fazer uma meta-análise. Aí você falou que é uma análise estatística. Então, assim, o que seria meta-análise? A gente usa meta-análise para quê? Para fazer uma análise estatística para comprovar o quê? É uma palavrinha só que eu quero que você me fale. Por que eu não faço só uma revisão sistemática? Por que tu tá fazendo uma meta-análise? No teu título já dá uma ideia. Então, eu acredito que seja por que, que eu estou fazendo uma meta-análise, seria Uhum, ali para eu expor e agregar os resultados de todos os meus estudos, né, de forma independente. E combinando aí todos esses resultados e dessa forma eu conseguia filtrar ali não só por meio quantitativo, mas também por meio qualitativo, entendeu? Não sei se deu hum. para entender mais ou menos. Deu. É que assim, eu queria que você falasse assim, ó, uma revisão sistemática você vai fazer a partir de um protocolo de estudo, de uma metodologia muito regrada, eu vou poder mostrar uma conclusão a partir dos estudos. Quando você faz uma meta-análise, você pode fazer uma comparação estatística. No seu projeto, você está justamente tentando comparar um retalho com o outro e justamente ver qual é o melhor. Para você fazer isso, aí justamente por isso você tem que fazer uma meta-análise, porque você provar estatisticamente que um é melhor do que o outro, aí você tem que fazer meta-análise. É mais ou menos isso. Aí a segunda, é mais uma sugestão. Eu fiz uma revisão sistemática há um tempo, e toda vez que você for apresentar uma revisão sistemática, é, não é obrigatório, mas sabe assim, é de bom tom. Quando você for falar da metodologia, você colocar um fluxograma do que vai acontecer, quais são as etapas do estudo. Por exemplo, a primeira etapa vai ser a coleta de artigos. Você faz tipo um fluxograma bonitinho, sabe? Isso ajuda porque até melhora quando você for explicar. Deu para entender? Deu, acho que deu, tipo, seria basicamente um cronograma, que nem esse aqui, só que em forma de fluxograma, é isso? Sim, peraí. No fim, eu vou tentar aqui abrir meu drive para te mostrar o que eu fiz. Peraí. Cadê? Ah, peraí. E aí tem até se você quiser fazer, tem até um site, e quem quiser da liga que tá ouvindo, tem um site muito bom para fazer fluxograma. Deixa eu procurar aqui qual é o nome. Peraí, deixa eu procurar aqui na minha conversa. Fluxo. Ó, é Lucid. Vou escrever aqui no chat. Lucid. Esse site aqui ajuda a fazer fluxograma. Sobre o artigo, deixa eu ver se eu tô achando. Ah, eu vou espiar. Ai, desculpa. Saúde. Foi mal, gente. Ai, cadê? Ai, não achei, mas eu vou mandar lá no grupo depois pra eu não ficar aqui gastando tempo. A minha segunda pergunta é: você falou na sua pesquisa que vocês vão coletar os artigos, aí como é que vocês vão selecionar os artigos que vão entrar ou não? Por exemplo, tu fez a pesquisa e deu 1.000 artigos. Quais vão ser as etapas que vocês vão fazer? Vocês vão ler esses 1.000 artigos todos ou vocês vão
fazer o quê? Beleza. Tá. Primeiro, não tem como ser 1.000 artigos, porque como eu estava falando pro Sandro, nós delimitamos a partir dos escritores, né? Então a gente Hum, ia ter uma delimitação de cerca de 40 artigos, o que já torna nosso espaço ali amostral bem interessante, né, para ler. uhum, Segundo, que como eu disse, a gente vai considerar aqui estudos randomizados e não randomizados, né? Então, duplicata, como eu disse aqui, relatório não publicado, duplicata, monografia, tudo isso aí vai ser excluído. Então, mesmo que tenha um nome ali, a gente vai excluir. E se for, por exemplo, ali um trabalho falando ali individualmente de uma técnica, ó, você vai avaliar que a técnica é do avanço XY, ele não vai ser incluído. Porque para ele ser elegível aqui para nosso trabalho, ele tem que fazer uma comparação direta ali entre dois estudos, no mínimo, entendeu? uhum. É porque assim, normalmente, eu sei que vai dar uns 40 artigos, vocês falaram, mas é porque normalmente, por isso que precisa do fluxograma. Normalmente a gente faz assim, vocês vão ler primeiro apenas o título e o resumo. De lá vocês vão poder tirar justamente isso que você falou. Os artigos que não falam uma comparação, os artigos fora. Aí depois vai sobrar e vão tirar as duplicatas. E antes disso, vocês tiram as duplicatas. Aí vocês leem essa primeira parte, que é só o título e o resumo. Depois vocês vão ler o artigo todo, porque isso poupa tempo para vocês. E é importante vocês falarem isso, porque mostra que vocês estão seguindo o Prisma. Porque no Prisma, o protocolo que vocês estão usando, precisa disso. E falando nele, sempre numa revisão sistemática tem que ter um segundo revisor. Que você falou até que vai ter um terceiro se precisar. Quem vai ser esse segundo revisor? Ou ainda não está definido? Então, Luiz, como eu já disse aqui também no trabalho, a gente está trabalhando aí em conjunto. A gente tem dois grupos de pesquisa aí, né? Trabalhando em conjunto. Então, o ideal é que fossem membros aí distintos dos dois grupos de pesquisa. E aí a gente, tipo, por exemplo, seria eu e mais um do meu grupo A, por exemplo, e aí eu convidaria um aleatoriamente do grupo B, do meu grupo de pesquisa B, para poder auxiliar ali caso haja uma discrepância, né? Porque o ideal é que seja três mesmo ali, para sempre revisar e fazer com que a gente tenha o mínimo de viés possível, né? Sim, sim. Gostei, gostei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Ah, é só uma dica também. Tô dando muita dica, mas não sei se pode ajudar. Eu gosto. Tem uma plataforma chamada Ryan. Acho que escreve assim. Ela ajuda vocês a pegarem todos os artigos que vocês tiverem e vocês podem ler juntos e cada um pode incluir ou excluir. É bem legal. Eu usei quando eu fiz a minha revisão sistemática, ajudou bastante. Então é só para vocês usarem, caso vocês precisem. Do mais, parabéns pela sua apresentação. Eu só acho que quando se apresentar, não esquece de fazer o fluxograma e detalhar um pouco mais a metodologia. Porque assim, eu, sinceramente, não gosto muito de revisão sistemática. Por quê? Mas eu já fiz? Já. Por quê? Porque eu sou doida. Mas porque eu não gosto muito de revisão sistemática? Porque para ela ser bem vista, no sentido de ser publicável, você tem que ser muito robusto na sua metodologia. Porque senão fica muito fácil ter viés, entendeu? Porque assim, é muito fácil eu dizer que fiz uma revisão sistemática. Mas precisa ter e dar um trabalho do cão. Justamente porque precisa de uma metodologia robusta. Você tem que explicar tintim por tintim como você fez, porque senão vira viés, vira baixa qualidade. E parece assim que você fez uma revisão por interesse. Por exemplo, eu sou cirurgiã e, na minha opinião pessoal, eu gosto muito de um tipo de retalho. Aí eu faço minha revisão sistemática poxa, o meu retalho foi o melhor. Então, assim, tem que ter bonitinho, tintim por tintim, pra, tipo assim, ser aceito. Acho que é mais ou menos. Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Deixa eu ver se. Não, é isso. Parabéns, André. Eu espero que você seja aceito no PIBIC. E é isso, parabéns. Gostei bastante. Valeu, gente. Ah, peraí. Eu tenho uma dúvida. Rapidinho. Só uma última pergunta. Foi Não, vai mal. fundo aí. Tranquilo. Ver se você deu uma. Sabe o que que é? Tem uma ideia do que é literatura cinzenta. Nossa, eu, eu sei,
Eu sei lá dentro da minha cabeça, mas eu não lembro se eu consigo te explicar aqui agora. É uma literatura que ela. Deixa eu dar um exemplo aqui, tá? Deixa eu dar um exemplo para ver se bate. Se eu não me engano, a gente teve uma reunião da Liga que falaram que a literatura cinzenta era tipo assim: durante o Covid foram publicados diversos artigos, só que tinha um artigo dizendo lá que, por exemplo, a cloroquina ela fazia bem contra o Covid. E aí eles pegaram e um monte de evidência lá, pô, realmente cloroquina faz bem. Só que eles não tinham estudado de forma concreta ali o Covid, tinham selecionado tipo uma amostra não tão interessante. Tipo, acredito que seja um estudo meio que enviesado para alguma parte, ou coisa assim do tipo. Não sei se deu para entender. Gabi, você quer responder ou quer fazer uma pergunta? Ou foi sem querer? Eu acho que foi sem querer. Acho que foi sem querer. Então, literatura cinzenta, eu tô te perguntando isso porque talvez perguntem quando tu for fazer. Oi, É tipo assim, ah, oi, desculpa. Gabi. Eu não, eu levantei a mão, era para perguntar se é só para ele ou é direcionado para as pessoas que vão apresentar hoje. Se quiser falar, eu ficaria feliz. No primeiro projeto que eu fiz, na época do Covid estava em alta, né? Eu fiz uma revisão integrativa. Então, Uhum. meu professor, ele falou, pelo menos ele me explicou dessa forma que eu me lembro das apresentações da Liga, mas ficou claramente na minha cabeça quando ele disse a literatura cinzenta é geralmente aqueles trabalhos que você consegue no Google acadêmico, que é TCC, às vezes é uma Exato. defesa, mas não é um trabalho que foi publicado numa revista. Então, às vezes, isso, aí às vezes a fonte que está lá, você não sabe exatamente como o projeto foi feito, com mais riqueza de detalhes do que numa revista, que a revista já te manda exatamente como que você tem que formatar o seu projeto, o que que tem que incluir, até mesmo a quantidade de palavras em resumo a revista te dá para, né, tem toda uma questão de regra, diferente dos trabalhos que a gente costuma ver no Google Acadêmico. Sim, sim, exatamente isso. Obrigada, Gabi. Então, eu fiz essa pergunta, né, porque talvez possam perguntar pra ti, aí é uma pegadinha, porque você falou que você vai tirar as mamografias e tudo mais, é só pra você saber. É isso, parabéns, André. E Gabi, eu vou roubar 5 segundos do seu tempo, prometo que é pouco. Vocês estão vendo minha tela? Tô Sim, vendo. Ó, esse é um fluxograma, esse foi o primeiro fluxograma. Tá meio feio, mas é só pra você pegar a ideia. Você coloca assim, fluxograma do estudo. Aí você coloca as bases de dados que você fez e o número de artigos por base de dados. Ó, aí aqui eu usei literatura cinzenta, eu usei o Google Acadêmico. Aí depois você coloca exclusão por duplicata, você coloca o número de excluídos por duplicata. Aí registro após a primeira triagem. Aí excluídos por. Aí você vai colocar os critérios de exclusão. Aí depois, registro após a leitura do título e resumo. Também você tira pelas razões. Aí, registro após a leitura do texto completo. Você coloca o número. Aí, a avaliação das contras-referências, justamente o terceiro avaliador. Aí, no final, você coloca registros incluídos. Deu para entender? Deu. Esse daí não seria o Prisma lá? É Tipo, exatamente isso. É porque é bom você colocar isso, explicar num fluxograma, quando você for apresentar, essas etapas, porque aí vai mostrar que você realmente usou o prisma, entendeu? Quando você for apresentar na metodologia. Aí, quando você tiver já o trabalho pronto, você faz assim também. mas, tipo assim, por exemplo, eu não coloquei porque justamente eu ainda não tinha feito exclusão por duplicata, essas coisas eu não Não, tinha, você não precisa tipo, botar o número agora. Porque lapidado, você não entendeu? fez, você não fez. Mas você só coloca só, tipo, o que você vai fazer, entendeu? Primeiro, recrutamento de artigos. Aí bota as bases. Aí depois, exclusão por duplicados. Tipo, sabe? Você mostra o caminho metodológico que você vai fazer. Entendi, entendi. Sem colocar lá, tipo, o que eu fiz, mas, tipo, é o que eu vou fazer, né? No caso. É exato. Entendi. Valeu, Luiz. Depois tu manda aí essas coisas, eu duvidei. Parabéns, André. É... Abner, o que tu mandou? Base para literatura cinzenta, CAPS. Não sei o que que é, mas beleza.
Gabi, se tu quiser já projetando seu trabalho. Oi, vocês estão enxergando aí? Sim, estamos vendo. Certo? Certo. Pessoal, antes do tempo começar aí a rodar, eu vou tentar ter uma linguagem mais clara possível. Eu não sei se eu acho que eu sou a única aluna de odontologia, né, na liga, e eu trouxe algo literalmente totalmente da odonto, não pega as outras áreas, né, e tal. Então, vou tentar deixar aqui o mais claro possível, tá bom? Posso começar a Tudo bem. apresentação? Quando você estiver pronto, você só dá um ok que a gente começa a cronometrar. Tá bom. Eu vou tentar